Olá, queridos irmãos e amigos. Que alegria dar as boas-vindas a vocês no nosso canal. Hoje vamos analisar juntos o estudo de A Sentinela para a semana de 22 a 28 de junho de 2026. Para cada pergunta, preparamos uma resposta principal, uma alternativa e uma aplicação pessoal, com a ideia de que sirvam de inspiração para vocês criarem seus próprios comentários. Lembrem-se de que podem pausar o vídeo a qualquer momento para anotar os pontos que acharem mais relevantes. Agradecemos de coração por todos os seus comentários. Graças ao apoio de vocês, estamos alcançando cada vez mais pessoas. Gostaríamos muito de conhecer melhor vocês. Contem para nós de que parte do mundo estão nos assistindo e publiquem também suas respostas para compartilhar e nos apoiarmos mutuamente. Muito obrigado por nos seguirem e nos acompanharem. Objetivo: aprender como consolar alguém por seguir o exemplo de Jeová e de outros que imitaram a ele. Por que devemos consolar outros? Em 1 de Pedro capítulo 1 versículo 6, lemos que todos estamos aflitos por causa de várias provações. Por isso, precisamos de consolo e encorajamento. Jesus ensinou em Mateus capítulo 7 versículo 12, tudo o que querem que os homens façam a vocês, façam também a eles. Jeová é chamado de o Deus de todo consolo em 2 aos Coríntios capítulo 1 versículos 3 e 4, e Ele nos consola em qualquer provação para que possamos consolar outros. Portanto, consolar é imitar a Jeová e demonstrar amor genuíno, não por obrigação. Outro ponto importante é que o artigo apresenta 3 temas principais: entender o significado bíblico de consolo, aprender maneiras práticas de consolar e saber o que fazer quando nós mesmos precisamos de consolo. Isso mostra que Jeová não apenas nos chama para dar, mas também nos ensina a receber ajuda. Reconhecer que também precisamos de consolo não é fraqueza, mas humildade. Esta semana, identifique alguém na congregação que esteja passando por uma prova e ofereça uma palavra de ânimo ou uma visita breve. Na Bíblia, o que a palavra consolo pode significar? Em Romanos capítulo 12 versículo 8, a palavra grega traduzida como consolo pode significar encorajar, exortar ou aconselhar. A nota de estudo da tradução do Novo Mundo explica que literalmente significa chamar para o seu lado. É a imagem de um amigo que corre para ficar ao lado de quem está sofrendo. O verdadeiro consolo não é apenas falar palavras bonitas, mas estar presente e oferecer o apoio que a pessoa realmente precisa. Essa compreensão amplia nossa visão do que podemos fazer. Se pensarmos que consolar é apenas dizer ânimo, ficamos limitados. Quando entendemos que também inclui exortar e aconselhar, percebemos que às vezes consolar pode significar ajudar alguém a mudar um ponto de vista que o está prejudicando. E o sentido literal nos lembra do valor imenso da presença física. Na próxima vez que for consolar alguém, pergunte-se: como posso estar ao lado dele de maneira prática, e haja de acordo? O que podemos aprender com Barnabé? Atos dos Apóstolos capítulo 4 versículo 36 nos diz que os apóstolos chamavam José de Barnabé, que significa filho do consolo. Em Atos capítulo 9 versículos 26 a 28, vemos que quando Saulo chegou a Jerusalém e todos o temiam, Barnabé confiou nele e o apresentou aos apóstolos. Isso mostra que consolar às vezes exige coragem e arriscar a própria reputação para ajudar alguém que precisa de uma oportunidade. O exemplo de Barnabé nos ensina que consolar pode exigir valentia. Seria muito mais cômodo ficar calado. Mas Barnabé arriscou sua reputação para ajudar alguém necessitado. Essa classe de consolo corajoso e decidido é o que realmente transforma vidas. Seja um Barnabé esta semana, dê a cara por alguém que precise de apoio, mesmo que não seja algo popular. Qual é uma das melhores formas de consolar alguém?
Romanos capítulo 1 versículos 11 e 12 mostram que Paulo desejava visitar os irmãos em Roma para um intercâmbio de encorajamento. Ele sabia do poder da presença física. Em 1 Reis capítulo 19 versículos 4 a 7, Jeová enviou um anjo para tocar e alimentar Elias quando ele estava deprimido. E em 1 Coríntios capítulo 16 versículo 7, Paulo indica que não queria uma visita superficial, mas passar tempo de qualidade. Visitar pessoalmente e dedicar tempo é uma das melhores maneiras de consolar. Essas palavras de Paulo são significativas porque ele mesmo enfrentava dificuldades ao escrevê-las. Isso nos ensina que o desejo de animar outros não deve esperar que estejamos em perfeito estado emocional. Às vezes, o próprio ato de sair para consolar alguém se torna uma fonte de ânimo para nós também. Não adie mais aquela visita ou ligação que você tem pendente. Faça-a ainda esta semana. Por que às vezes pode ser difícil consolar nossos irmãos? Em 2 Timóteo capítulo 1 versículos 16 a 18, Onesíforo procurou Paulo em Roma com grande esforço e risco, sem se envergonhar das correntes dele. Isso nos lembra que, à medida que os últimos dias ficam mais críticos, consolar os irmãos pode envolver perigos. Mas o exemplo de Onesíforo nos anima a não desistir. Paulo orou para que Jeová lhe mostrasse misericórdia por sua coragem. Podemos nos preparar estudando exemplos de servos fiéis que arriscaram sua segurança por amor aos irmãos. O consolo autêntico às vezes custa algo. O artigo nos recomenda estudar esses exemplos do passado e do presente para nos prepararmos. Encher nossa mente com essas histórias nos deixará prontos para quando chegar o momento. Leia um relato de um servo fiel do passado ou do presente que tenha consolado outros sob perseguição. Como podemos imitar a Jeová ou consolar outros? Tiago capítulo 1 versículo 19 nos aconselha: todos devem ser rápidos para ouvir, mas lentos para falar. Jeová é o melhor exemplo disso. Em 1 Reis capítulo 19 versículos 9, 10 e 14, ele ouviu pacientemente Elias, que repetia suas queixas, sem interrompê-lo. E em Abacuque capítulo 1 versículos 2 e 3, permitiu que o profeta expressasse suas dúvidas de maneira direta. Jeová não se ofendeu, ouviu com empatia. Imitá-lo significa prestar atenção genuína, sem julgar nem se apressar em dar soluções. O exemplo de Jeová ouvindo Abacuque nos ensina que, quando ouvimos alguém que sofre, não devemos nos escandalizar se expressar frustração ou raiva. Nossa tarefa é ouvir sem julgar, assim como Jeová faz conosco. Na sua próxima conversa com alguém que está sofrendo, resista ao impulso de falar e limite-se a ouvir com empatia. Como podemos descobrir o que uma pessoa precisa? Provérbios capítulo 20 versículo 5 diz: as intenções do coração do homem são como águas profundas, mas o homem de discernimento as tira para fora. Não podemos ler corações, só Jeová pode. Por isso precisamos de discernimento, que se obtém ouvindo com atenção e fazendo perguntas com tato. Não devemos presumir que sabemos o que o outro precisa com base em nossa própria experiência. Cada pessoa é única, e somente um diálogo sincero e paciente pode revelar o consolo específico que ela necessita. Fazer boas perguntas é uma habilidade que podemos desenvolver. Perguntas abertas como você tem se sentido com tudo isso? Ou o que mais o preocupa? Convidam a pessoa a se expressar livremente. Às vezes, a própria pessoa não sabe bem o que precisa, e o processo de falar com alguém que a ouve com carinho a ajuda a descobrir. Antes de dar um conselho, faça pelo menos 2 perguntas abertas para entender melhor o que a pessoa sente. O que aprendemos da maneira como Jesus consolou Marta e Maria?
João capítulo 11 versículos 20 a 35 narra que Jesus tratou Marta e Maria de forma diferente após a morte de Lázaro. A Marta ele falou sobre a ressurreição, versículos 23 a 27, fortalecendo sua fé. Mas quando Maria chegou chorando, Jesus gemeu no espírito e ficou angustiado, e chorou com ela, versículos 33 a 35. Não lhe deu uma explicação doutrinária, mas compartilhou sua dor. Isso nos ensina que não existe uma fórmula única, é preciso discernir se a pessoa precisa de razões para ter fé ou simplesmente de companhia em seu sofrimento. O fato de Jesus ter chorado com Maria é muito significativo. Ele sabia que ia ressuscitar Lázaro em poucos momentos, mas escolheu compartilhar a dor de Maria naquele momento presente. Às vezes, o melhor consolo não é dar respostas, mas simplesmente acompanhar alguém em sua dor. Observe a pessoa antes de agir. Se ela está chorando, talvez só precise de companhia. Se pergunta, busca respostas. Como podemos usar a Bíblia para consolar outros? Romanos capítulo 15 versículos 4 e 5 explica que todas as coisas escritas no passado foram escritas para nossa instrução, para que, por meio do nosso aguente do consolo das Escrituras, tivéssemos esperança. A Bíblia é uma fonte inesgotável de consolo. Isaías capítulo 40 versículo 31 promete que os que esperam em Jeová recobrarão forças. E João capítulo 14 versículo 26 nos garante que o Espírito Santo nos ajudará a recordar os textos adequados. Preparar uma lista de versículos e orar antes de visitar alguém nos torna canais do consolo divino. João capítulo 14 versículo 26 nos diz que o Espírito Santo pode nos fazer lembrar de passagens específicas quando precisamos. Mas primeiro precisamos tê-las lido e meditado. O estudo pessoal diário não é apenas para nós mesmos, é também preparação para consolar melhor os outros. Prepare hoje uma lista de 5 versículos de consolo e guarde-a no seu telefone para usar quando precisar. Por que devemos falar de modo bondoso quando tentamos encorajar alguém? Provérbios capítulo 12 versículo 18 adverte: há quem fale sem pensar como se desse estocadas de espada, mas a língua dos sábios cura. Às vezes, ao consolar, precisamos exortar ou ajudar alguém a ajustar seu ponto de vista. Jeová nos mostrou como fazer isso com bondade em 1 Reis capítulo 19 versículos 15 a 18. Não disse diretamente a Elias que ele estava errado, mas deu-lhe uma nova tarefa e revelou que havia 7.000 fiéis. Com delicadeza, corrigiu sua percepção. Nós também devemos pensar antes de falar para que nossas palavras curem, não machuquem. A verdadeira correção não humilha, mas eleva. Jeová deu a Elias uma nova tarefa e lhe revelou que havia 7.000 pessoas fiéis em Israel. Isso transformou sua perspectiva sem feri-lo. A bondade e a delicadeza não são fraquezas, são a ferramenta mais eficaz. Antes de falar, pergunte-se: o que vou dizer vai curar ou ferir? Se não tiver certeza, espere. Quando uma pessoa está sofrendo, pode ser que ela precise de quê? 1 de João capítulo 3 versículo 18 nos exorta: não amemos de palavra nem de boca, mas em ações e em verdade. As palavras são importantes, mas muitas vezes quem sofre precisa de ajuda prática. Atos dos Apóstolos capítulo 4 versículos 36 e 37 mostram Barnabé vendendo um terreno e entregando dinheiro aos apóstolos para os necessitados. O amor verdadeiro se demonstra com ações concretas. Uma visita que inclui ajuda material ou apoio prático pode fortalecer a fé de uma pessoa muito mais do que um discurso, porque reflete o amor de Jeová de forma tangível. A resposta coletiva dos irmãos de Gabriela é o que torna o povo de Jeová único. No mundo, quando alguém sofre uma calamidade, costuma estar sozinho. Mas na congregação, os irmãos se mobilizam.
Essa resposta organizada e cheia de amor é em si mesmo uma mensagem poderosa. Você não está sozinho. Identifique uma necessidade material concreta de um irmão e busque uma maneira de supri-la esta semana. Como o seu exemplo ao enfrentar provações pode ajudar os irmãos? 1 aos Tessalonicenses capítulo 3 versículos 5 a 8 relata que Paulo se sentiu consolado ao saber que os tessalonicenses permaneciam fiéis apesar da perseguição. Ele disse: agora sim vivemos, porque vocês estão firmes no Senhor. E em Colossenses capítulo 2 versículos 1 e 2, Paulo expressou o desejo de que seu próprio aguente animasse até quem não o conhecia. Nossa fidelidade sob provação é um testemunho vivo do poder de Jeová. Quando os irmãos nos veem suportar com fé, recebem a confiança de que Jeová também nos ajudará. Isso tem uma implicação linda. Mesmo nos momentos em que estamos sofrendo e nos sentindo fracos, podemos estar consolando alguém sem saber. Nossa fidelidade sob pressão é um testemunho vivo do poder de Jeová. Quando enfrentar uma prova, lembre-se de que sua maneira de lidar com ela pode ser um testemunho que anime outros. O que precisamos continuar fazendo? 1 aos Tessalonicenses capítulo 5 versículo 11 nos diz: continuem a encorajar uns aos outros e a edificar uns aos outros, assim como já estão fazendo. A expressão continuem indica uma ação contínua. O versículo 14 acrescenta: sejam pacientes com todos. A paciência é essencial porque a recuperação emocional leva tempo. Um irmão desanimado talvez não responda de imediato. Mas se formos constantes, assim como Jeová é paciente conosco, mostramos que Ele pode contar com nosso apoio incondicional a longo prazo. A paciência ao consolar exige humildade. Se alguém não responde como esperamos, podemos nos sentir frustrados. Mas devemos confiar que Jeová, com o tempo, usará todos esses esforços combinados para fortalecer essa pessoa. Coloque um lembrete semanal no seu telefone para entrar em contato com aquele irmão que está passando por uma prova há tempos. O que devemos fazer quando estivermos tristes ou ansiosos? O Salmo capítulo 94 versículo 19 diz: quando as minhas inquietações se multiplicavam dentro de mim, teu consolo alegrava a minha alma. Portanto, o primeiro passo é orar a Jeová. O Salmo capítulo 62 versículo 8 nos anima: derramem o coração diante dele. Ser específico em oração demonstra fé. Além disso, Provérbios capítulo 14 versículo 10 reconhece que o coração conhece a sua própria amargura, por isso precisamos contar nossos sentimentos a um amigo maduro ou ancião. Filipenses capítulo 4 versículos 6 e 7 promete que a paz de Deus protegerá nosso coração e nossa mente se lhe apresentarmos nossas petições. Pedir ajuda exige coragem e humildade. Às vezes, relutamos em admitir que estamos sofrendo por medo de parecermos fracos. Mas os irmãos não poderão nos ajudar se não souberem como nos sentimos. Ser transparente com alguém de confiança é um ato de fé. Se você está passando por algo difícil e ainda não contou a ninguém, escolha hoje uma pessoa de confiança e compartilhe seus sentimentos. O que pode acontecer quando alguém tentar consolar você, mas do que você deve se lembrar? Tiago capítulo 3 versículo 2 reconhece: todos tropeçamos muitas vezes. Se alguém não tropeça em palavra, é homem perfeito. É possível que um irmão, com boa intenção, diga algo que nos faça sentir pior. Nesses casos, 1 aos Coríntios capítulo 13 versículos 4 e 7 nos lembra que o amor é paciente e bondoso, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Devemos nos concentrar nas boas intenções deles. E Mateus capítulo 26 versículo 41 nos ajuda a ser compreensivos: o espírito está disposto, mas a carne é fraca.
Perdoar prontamente quem tentou nos ajudar também nos beneficia. Guardar ressentimento contra quem tentou nos ajudar com boa intenção só acrescenta um peso. Perdoar rapidamente nos liberta também. Quando alguém lhe disser algo que não o ajude, pergunte-se quais eram as intenções dele, e concentre-se no carinho que motivou suas palavras. O que devemos estar decididos a fazer? À luz de 1 aos Tessalonicenses capítulo 4 versículo 18, continuem a consolar uns aos outros. Vemos que o consolo mútuo deve ser uma prioridade constante. Nos últimos dias, a necessidade de ânimo aumentará. Por isso, assim como planejamos a leitura bíblica ou a pregação, devemos nos propor deliberadamente a buscar oportunidades para consolar. Não se trata de esperar que nos peçam ajuda, mas de ser proativos, seguindo o exemplo de Barnabé, que sempre estava pronto para acudir quem precisava. Estabelecer essa meta implica ser proativos, não reativos. Não esperar que os irmãos peçam ajuda, mas buscar ativamente oportunidades para animar alguém. Revisar mentalmente nossa lista de contatos a cada semana e perguntar: quem poderia precisar de uma ligação hoje? Essa proatividade caracterizava Barnabé. Defina uma meta concreta. Esta semana vou animar de forma proativa pelo menos 2 pessoas da congregação. Qual é a sua resposta? Como a palavra consolo é usada na Bíblia? Romanos capítulo 12 versículo 8 e a nota de estudo da tradução do Novo Mundo indicam que a palavra grega pode significar animar, exortar e aconselhar. Literalmente é chamar para o seu lado. O verdadeiro consolo sempre fortalece e edifica quem o recebe. Essa compreensão nos liberta da ideia de que só podemos consolar com palavras perfeitas. Consolar é, em essência, estar ao lado de alguém. Às vezes isso significa falar, às vezes ouvir, às vezes simplesmente sentar-se e não dizer nada. O importante é que a pessoa sinta que não está sozinha. Não subestime o poder da sua presença. O simples fato de estar ao lado de alguém que sofre já é um grande consolo. O que podemos fazer para consolar outros? Visitando-os, Romanos capítulo 1 versículos 11 e 12, ouvindo-os, Tiago capítulo 1 versículo 19, usando a Bíblia, Romanos capítulo 15 versículos 4 e 5, falando com bondade, Provérbios capítulo 12 versículo 18, ajudando de maneira prática, 1 de João capítulo 3 versículo 18, suportando com fidelidade, 1 aos Tessalonicenses capítulo 3 versículos 5 a 8, e sendo pacientes, 1 aos Tessalonicenses capítulo 5 versículos 11 e 14. Todas essas ações refletem o amor abnegado de Jeová. Todas essas maneiras têm algo em comum, exigem que saiamos de nós mesmos e coloquemos o foco na outra pessoa. O consolo é um ato de amor abnegado, e esse amor transforma tanto quem dá quanto quem recebe. Faça um inventário pessoal. Qual dessas maneiras você pratica mais e qual precisa desenvolver? O que podemos fazer quando nós precisamos de consolo? Orar a Jeová com o coração aberto. Salmo capítulo 94 versículo 19. Salmo capítulo 62 versículo 8. Pedir ajuda a um amigo maduro ou ancião. Provérbios capítulo 14 versículo 10. E ser pacientes e perdoadores quando os irmãos cometerem erros ao tentar nos animar. Tiago capítulo 3 versículo 2. Mateus capítulo 26 versículo 41. Precisar de consolo não é sinal de fraqueza espiritual. Os profetas Elias e Abacuque precisaram. Paulo buscou ativamente. A humildade de reconhecer nossa necessidade e buscar ajuda é, em si mesma, uma expressão de fé madura.
Se hoje você precisa de consolo, ore a Jeová com total sinceridade e aproxime-se de um irmão de confiança. Fim do estudo. Estejamos decididos a fazer tudo o que pudermos para consolar uns aos outros.